Francisco, São Francisco. Quando o rio vaza, aí nós plantamos a semente, abre as covas e sai plantando. Sim. O feijão a gente planta na plantadeira. Aí quando tá de 3 meses em diante, aí começa a produzir. Meu destino, eu nasci pra te amar. E o Rio São Francisco sempre se prestou para a navegação. Era uma estrada natural. E no passado nós tínhamos muitas barcas grandes que transportavam o povo e faziam o comércio aqui da região. Mas hoje, com o assoreamento do rio, é impossível a navegação. E somente barcas bem pequenininhas fazem esse trânsito e esse comércio nas comunidades do Rio São Francisco. Rapaz, toda a vida eu fui a favor dele e sou a favor do rio. Porque o que a gente vê hoje aí no mundo só tem começo. Só começa tudo. Só começo, principalmente onde existe. Essa é a maneira de pensar do povo. Graças são a os Deus. interesses, realmente os interesses do povo não são levados em conta. Dizer que vai levar para beneficiar os pobres não é verdade, porque se eles quisessem beneficiar os pobres, beneficiariam onde o rio passa normalmente. Toda essa devastação aqui, ó, não existe mais plantas na beira do rio, tá tudo degradado, os esgotos caindo a céu aberto aí. A nossa preocupação hoje é que esse rio venha secar, que eles revitalizem o rio primeiro, recomponha toda a mata ciliares, tira esses esgotos dentro do rio, para depois a gente conversar sobre transposição, que a gente não vamos negar água para ninguém, nós não estamos negando água. Nós queremos que o rio viva e viva cada vez mais. O nosso papo de hoje vai ser sobre a questão da água, recurso hídrico, águas superficiais, águas subterrâneas, Rio das Velhas, Rio São Francisco, esse manancial tão importante para nós como é a água. Água é vida. E nós vamos conversar com quem entende do assunto, estuda o assunto e milita no assunto, que é o Frei Gilvander, da paróquia da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Ronaldo, é um prazer e uma grande responsabilidade participar com você aqui desse programa. A Igreja Nossa Senhora do Carmo, eu assisto a missas lá às vezes e eu vejo o trabalho social, o trabalho de cidadania que vocês têm lá, não só você, como também o Frei Cláudio, minhas homenagens públicas ao Frei Cláudio, mas a Igreja Nossa Senhora do Carmo tem essa preocupação, esse trabalho muito forte na cidadania. Exatamente, e não só nós dois freis, né, mas assim, são centenas de cristãos que voluntariamente abraçam essa causa do resgate da cidadania, né, da inclusão social, né? Então, assim, a Igreja do Carmo, nós não ficamos circunscritos no território da Igreja do Carmo. Então, a Igreja do Carmo, há décadas, vem assim, graças a Deus, desenvolvendo um trabalho de participação nas lutas sociais, na construção da cidadania, realmente, com dezenas de serviços nesse sentido, né? Vamos começar então falando dessas lutas sociais, Frei Gilvander. Vamos começar falando então da mineração da mina do Capão Xavier. Foi feita uma luta muito bonita, mas depois houve a concessão do licenciamento por parte do governo do estado, mas vocês estão sempre vigilantes. Capão Xavier e a questão dos recursos hídricos. Exatamente, a nossa luta começou contra a mineradora MBR, mas agora a MBR já foi totalmente comprada pela Vale do Rio Doce, né? E continuam 2 ações populares na Justiça, uma na Justiça Estadual, outra na Justiça Federal, e uma ação civil pública assinada por 5 promotores, continua sem o julgamento do mérito, né? E nós do Movimento Capão Xavier Vivo, da Igreja do Carmo e todo o movimento que milita na defesa dos 4 mananciais, que não temos dúvida de que é um licenciamento viciado, ilegal. Uma outra luta que deu certo, pelo menos está sendo mantida até agora, é a questão do cercadinho, né? O manancial da Copasa, lá isso eu conheço um pouco melhor, abastece cerca de 70 mil pessoas de Belo Horizonte. Por enquanto a questão do cercadinho está sendo mantida. Há uma certa tranquilidade momentânea. Mas é que nós temos que continuar vigilantes, porque a pressão, porque de um lado é mineradora, do outro lado a especulação imobiliária, é tudo em cima, né? E eu acho que a sociedade, nós devemos continuar batalhando para que o cercadinho continue sendo
preservado, que realmente é um manancial importantíssimo. Belo Horizonte é cortada por um ribeirão que todo mundo conhece, que é o Ribeirão Arrudas. Aí tem um lado positivo, que foi construída no trecho do Ribeirão Arrudas a estação de tratamento de esgoto do Ribeirão Arrudas, que já está funcionando relativamente bem, melhorando um pouco a qualidade da água do Ribeirão Arrudas. O Rio Arrudas, depois caindo no Rio das Velhas, é o principal afluente do Rio São Francisco, né? E a população de Belo Horizonte, nós somos o maior contingente populacional que deságua uma montanha de dejetos humanos nas águas do rio, né? Há um trabalho, eu acho interessante, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Projeto Manuelzão, e as pessoas querem, eu vou estar lá, espero, queremos nadar, navegar e pescar no Rio das Velhas. É muito sonho da nossa parte, Frei Giovanni? Olha, tem o cantor das comunidades, Zé Vicente, que ele diz assim: sonho que se sonha só pode ser pura ilusão, mas sonho que se sonha juntos é sinal de solução. Com 801 quilômetros de extensão, drenando em sua bacia uma área de 29.173 quilômetros quadrados, o Rio das Velhas é um dos maiores afluentes do São Francisco. Desde a nascente na Cachoeira das Andorinhas, município de Ouro Preto, até a foz em Barra do Guaicuí, município de Várzea da Palma, no norte do estado, a Bacia do Velhas inclui 51 municípios, dos quais 37 estão 100% inseridos na área de drenagem do rio. A região metropolitana de Belo Horizonte ocupa apenas 10% da área total da bacia. Contudo, mais de 70% da população inserida na Bacia do Velhas estão nesta região. Considerando a grande influência que a qualidade do Rio das Velhas exerce sobre as águas do São Francisco, é de fundamental importância compreender que a recuperação deste aquífero é uma ação de interesse nacional. Vimos aí esse quadro, né, Consciência Ecológica, que trata da questão do Rio das Velhas. Frei Giovanni, vamos assumir o meia-culpa. Nós, belo-horizontinos, 2.400.000 pessoas, muitos mineiros e mineiras também que moram ao longo do Rio das Velhas. O Rio das Velhas é um mal tributário para o Rio São Francisco. Exatamente, não podemos esquecer, nós temos que fazer um meia-culpa muito grande, porque você lembra, alguns meses atrás, o Rio das Velhas foi inundado pelas chamadas algas azuis, algas cianofídeas, né? Que tornou impossível pescar, beber, banhar, né? E depois desagou lá no São Francisco. Então, assim, é duro isso, mas não podemos continuar transformando o Rio das Velhas numa privada onde a gente joga os dejetos lá, né? Eu tenho uma posição muito firme contra a transposição das águas do Rio São Francisco. Sei da sua posição, você tem um sentimento religioso, conhecimento até maior do que o meu. Eu tenho uma formação técnica, estudo o assunto, sou contra a transposição das águas do Rio São Francisco. E você, Frei Giovanni? E não é só você e eu, não. São mais de 900 organizações populares, mais a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mais a Ordem dos Advogados do Brasil, mais a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, o Ministério Público de toda a Bacia São Francisco. A sociedade civil viva, né, é contra. Porque o projeto de transposição, olha, ele é um grande crime ecológico e social. Economicamente é inviável, né? Socialmente para lá de injusto, eticamente covarde. Prezado Frei Giovanni, eu quero dizer que a Ponto Terra, que é uma organização não governamental que trabalha muito com a questão do meio ambiente, tem uma posição clara contra a transposição do Rio São Francisco. Eu, pessoalmente, politicamente, inclusive como engenheiro também, como professor, contrário à transposição das águas do Rio São Francisco. E as pessoas às vezes confundem, né, e acham que passando o rio que vai ter água naquela cidade. Diversas cidades de Minas que eu conheço, Frei Giovanni, banhadas pelo Rio São Francisco, a população... Passando sede ao lado do rio, né? Passando sede ao lado do rio. O valor inicial orçado é da ordem de 5 bilhões de reais. Nós sabemos que se essa obra fosse feita, e Frei Giovanni está falando, eu também estou falando, ela não vai ser feita, gastaria isso apenas inicialmente. A obra mais cara da história do Brasil, né? A obra mais cara da história do Brasil. Este é o orçamento da cidade de Belo Horizonte para todo um ano. Tudo que acontece na cidade de Belo Horizonte, esse orçamento é para um ano. Felizmente, nós achamos que essa obra não vai acabar acontecendo. Frei Giovanni, parabéns pelo seu trabalho missionário, pelo seu trabalho religioso, pelo seu trabalho reflexivo, pelas suas lutas sociais, inclusive nessa questão da água.